Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. É isso aí, mais uma aulinha hoje do Especializando.academy, né? Esse aí que tá falando aqui para vocês é o André Helena, né? E vocês já têm uma prévia do que será realizado e abordado na nossa aula de hoje. Você já deve ter visto algo parecido com isso daqui, né? Você fala assim, poxa, mas de novo, né? É projeto legado, galera. O projeto não terminou, então a gente tem que dar sequência, né? A gente tem que continuar com ele. Essa é a jogada. Essa é a jogada da gente fazer a migração de um projeto com um menu simples para um menu um pouco mais moderno, tranquilo? Então acaba aí gerando mais de uma aula. Se eu não me engano, essa aqui já é a quinta aula, né? A quinta parte. Nós fazemos aulas curtas, né? Não tão grandes, com o intuito exato de não ficar muito maçante. E nesse meio tempo a gente vai criando outros conteúdos e vai disponibilizando para vocês, tá? O que ficou pendente da aula passada para essa aula aqui foi algo que eu comentei com vocês do menu abrir por cima, né? Para ter basicamente o mesmo comportamento que os menus clássicos têm, né? Por exemplo, se você está com uma tela, principalmente para quem trabalha com formulário MDI, né? Quem está ligado aí em formulário MDI sabe do que eu estou falando. Em que você abre a tela e se você vai lá em cima no menu, né? O menu, implicitamente, ele abre por cima da tela, né? Ele abre, né? E no formato que a gente está fazendo aqui, o menu está ficando na lateral, né? Tendo aquele comportamento onde ele abre, ele descorre na lateral, né? Ele desprende da lateral. E se porventura você está trabalhando já com um formulário aberto, quando você clica em alguma tela para abrir novamente, em algum outro menu, item do menu, ele acaba empurrando a janela para o lado. Vocês vão ver o comportamento que tem ali e é algo que eu comentei com vocês que a gente ia tentar organizar isso aí nessa nova aula, tá? Então a gente vai tentar hoje fazer com que esse não digo defeito, né? Depende, né? Vai do gosto de cada um. Sempre eu cito essa premissa, né? Vai do gosto de cada um. Para muitos isso pode estar funcionando bem, pode ser nesse formato que ele está atualmente. Mas eu gostaria que ele abrisse por cima, né? Ou que a tela não fosse deslocada para o lado, né? Então esse seria, para mim, seria o ideal. E eu vou tentar mostrar para vocês como fazê-lo, tá? Tranquilo? Pessoal, mas antes da gente dar sequência aqui na nossa aula, vamos fazer um jabá. Então, o que eu queria dar de recadinho para vocês antes da gente começar o conteúdo é que se você não é inscrito no canal nosso no YouTube, se inscreve lá, pessoal. Tá? O canal é Especializando.academy, tá? A gente sempre está postando conteúdo. Esse daqui é um que vai ficar lá, né? A gente vai sempre disponibilizar conteúdos basicamente todo dia a gente está disponibilizando um conteúdo novo para vocês ou uma sequência de conteúdo, tá? Então ativa as notificações, o sininho lá da inscrição para vocês receberem a notificação quando a gente postar um conteúdo, tá? Também dá um curtir lá na nossa página no Facebook para dar uma forcinha lá, um pouco mais de visibilidade, né, e engajamento. E também a gente tem a nossa página no Instagram, segue a gente lá que a gente está postando conteúdo também, tá? Então, de preferência, pessoal, no YouTube, se inscreve lá no canal que a gente sempre está postando conteúdo para vocês, tá? A gente está respondendo também comentário, eu sempre respondo assim que possível, né? Se for algo do meu alcance, para dar uma ajuda para vocês, então, né, colabora com a gente lá, dando essa força e essa visibilidade que a gente acaba ganhando quando alguém curte, compartilha ou divulga o trabalho da gente, tá? O objetivo é transmitir o conhecimento, né? Disseminar o conhecimento, e em especial o conhecimento na área de programação e na área utilizando aí a ferramenta Delphi, né? Que tem aí um baita de um legado, né? Já que está trabalhando com legado, tem um baita de um legado na área de desenvolvimento, né? É um carro-chefe aí bem forte, né? Tem fóruns muito fortes, tem assim uma galera que faz serviços, né, que presta serviços e que desenvolve em cima dessa ferramenta, e agora com a possibilidade de poder utilizar ela de forma free, né, que é algo que a Embarcadero, né, disponibilizou, né, você consegue trabalhar com ela e desenvolver N coisas de forma gratuita, tá?
Eu não vou entrar nos méritos aqui porque a gente já comentou sobre isso numa aula anterior, então eu dou preferência aqui para o conteúdo, do tema nosso, para a gente não fugir muito do tema. Tranquilo? Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui com o nosso tema, né? Vamos lá. Então, vamos dar sequência aqui. Só deixa eu dar uma conferida aqui se está tudo correto aqui com a nossa transmissão. E também se existe algum questionamento, né? O chat fica aberto, liberado para vocês interagir com a gente, né? O chat principalmente o chat do YouTube e também ali na própria página do Facebook, né? A gente sempre está tentando responder. Beleza? Vamos lá. Opa, nem está aberto aqui o Delphi. Vamos desenvolver, mas o Delphi não está aberto, né? Aí sim, né? Então vamos lá. Bom, o nosso projeto, esse aqui está até aqui na tela principal, é o Herança, né? Herança de tela, né? Que é o que a gente desenvolveu há um tempinho atrás, com todos aqueles formatos clássicos, né? A visualização clássica. E antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês o comportamento que eu quero mudar, que ele tem no legado, tá? Que ele tem no menu anterior, tá? Isso eu queria deixar bem claro para vocês. Talvez a gente comentando fica um pouco difícil de entender, mas mostrando na prática, ali, mostrando como é que é o comportamento, fica mais claro. View principal, é esse formulário aqui. No menu moderno vem para cá, o principal vai para cima, vou dar um save, então ele vai abrir esse aqui agora, né? Nós estamos trabalhando em cima desse e ele vai abrir agora esse. Deixa eu abrir aqui o projeto, executar o projeto. Então seria esse comportamento aqui, tá? Que é por exemplo, abrir o cadastro de usuário, eu vou levar aqui em cima. Você pode ver que a tela, quando a gente trabalha com MDI, para quem não está acostumado, ela tem um comportamento de não é acoplar, né? Ela fica contida dentro do formulário principal, né? É basicamente um acoplamento ali. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. É que o menu aqui é curtinho, né? E o painel aqui em cima está atrapalhando. Mas se porventura esse menu aqui ele tivesse vários itens, quando você abre ele aqui, né? A tela não se desloca do lugar. Eu vou alterar aqui um detalhe e devo mostrar para vocês o que eu estou tentando me referindo, né? Deixa eu colocar o Visible False. Aí, deixa eu executar aqui. Daí o botão do Exit some, tá? Aí, agora sim. Deixa eu levar ele aqui em cima. Olha só que interessante. Talvez vocês não percebam isso, mas para mim é algo que me deixou assim, vamos alterar para ficar parecido. Vocês podem perceber que o menu abre por cima, né? Ele fica por cima, ou seja, todo esse painel aqui, ó, né? Até criou uma barrinha de rolagem aqui, ó, se eu arrastar ele organiza bem certinho. Ele fica contido, né? Então ele abre por cima, tranquilo? Esse o comportamento que eu queria que tivesse. Claro que uma tela de pesquisa aqui nesse projeto aqui a gente fez, ela está como modal, né? Para quem sabe o que é o show modal. Opa, tem até um breakpoint aqui. Deixa eu tirar o breakpoint e executar. Quando você abre em formato modal, você não consegue mais manipular nenhuma tela atrás, né? Então, mesmo que eu traga ela aqui, eu não consigo clicar em nada atrás. Tá? Então, esse é o comportamento, né? Deixa eu voltar aqui o Visible True, né? Para o nosso botão de sair voltar a aparecer ali. Tá? Agora a gente vai alterar isso aqui. Bom, deixa eu trocar novamente ali o projeto. Pessoal, quem quer às vezes apressar um pouco mais aí, como eu vou deixar esse conteúdo disponível, né? Dá um acelerar lá talvez na velocidade do vídeo, né? Você consegue ver um pouco mais rápido, porque eu tento mostrar sempre um passo a passo, né? Eu não gosto de atropelar muito, pular algumas etapas, ou vir só com atalhos e tudo mais e não mostrar para vocês. Porque daí às vezes surgem alguns questionamentos do tipo, como é que você fez isso? E tipo, a pessoa se perde, né?
Então aqui é literalmente mesmo passo a passo. O objetivo é passar para vocês de forma, mesmo que demore um pouco, tá? Essa é a ideia, tá? Então aqui o menu moderno, né? Vou jogar ele para cima porque ele cria primeiro. Isso aí. Era assim que estava, então nós vamos deixá-lo. Deixa eu ver o comportamento aqui. Bom, o comportamento é esse aqui, né? Aí, olha só o detalhe que, não digo que me irrita, mas que acaba, assim, incomodando um pouco, né? Que é o fato de quando você, por exemplo, clica aqui, ó, olha o que está acontecendo. Se você prestar atenção, né? Eu vou apontar aqui porque é mais ou menos aqui assim, ó. Olha o que acontece, ó. Ele corre, né? E, tipo, isso daí eu não gostaria que ocorresse, né? Então, se eu colocar ele aqui, por exemplo, olha só que negócio. Aqui tem um breakpoint ainda entalado aqui. Olha que negócio, às vezes até bizarro, né? Tá vendo? Eu não queria esse comportamento, né? Porque, ó, por exemplo, se ele está aqui no canto e você traz para cá, olha, tipo, ele vai se enterrando na lateral, né? É estranho. Eu gostaria que ele ficasse aqui e o menu ficasse como se estivesse por cima, né? Ficasse um pouco para trás e o menu ficasse por cima. É algo nesse sentido. Aí, até aí tudo tranquilo. Bom, só que tem um detalhe. Deixa eu tirar os breakpoints daqui que eu fecho e abro o Delphi ali e ele fica com os breakpoints onde eu deixei. É uma configuração que eu fiz há muito tempo e até uma hora eu posso mostrar para vocês como é que funciona isso, porque para mim é muito interessante. Ele salva, né, dentro do projeto várias configurações que você deixa. Então, por exemplo, se eu fecho esse meu projeto e abro um outro, né, eu abro um outro projeto, ele abre novamente tudo o que estava aberto, né, quando eu fechei ele da última vez, né. Então, por exemplo, vocês podem perceber que está aberto 6 units aqui, né. Se eu mandar fechar aqui posso até fechar o Delphi, né, e abrir novamente esse projeto, o Delphi, e esse projeto, se tiver os breakpoints aqui, ele vai abrir exatamente com os breakpoints no mesmo lugar, né, as units abertas também ele vai manter. Então, assim, é uma configuração muito boa, né, porque se você alterna de projetos ou precisa fazer alguma coisa, alternar, né, parar e mexer com outra coisa, quando você volta, ele volta na mesma estrutura que estava antes. Eu tenho que achar a configuração que eu marco ali nos options aqui. Eu não recordo de cabeça agora, porque eu sempre quando faço a instalação do Delphi, eu vou lá e configuro ele uma vez e depois não volto mais mexer. E esse Delphi aqui está instalado faz um bom tempo, né? Então não é algo corriqueiro que a gente acaba fazendo. Tá? Então eu não recordo exatamente onde está, mas eu posso mostrar para vocês uma hora, pesquisar ali, lembrar onde que é a opção e mostrar para vocês ali numa dica rádio ali para vocês, tranquilo? Então vamos lá. Bom, uma forma de fazê-lo não deslocar é alterar, né, não alternar. Alterar essa propriedade aqui no split view. Ó. Tem um split view aqui, eu venho aqui e altero essa propriedade aqui, ó, o display mode. De doced eu mudo para overlay. Tá? Vamos ver o comportamento. Só desse segundo submenu aqui, né? No menu principal eu não vou alterar, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Tranquilo? Então vai. Eu abri esse aqui. Vou abrir ele aqui normal. Vou deixar ele pequeno aqui. Olha só. Tem um detalhe. Ó. Ou seja, ele fica sempre na última posição que você deixou. Ó. Né? Lá o projeto eu compilei, ele estava aqui. Né? Ele está abrindo ali. Porque lá no projeto, esse daqui estava como aberto. Então ele sempre pegou essa posição. Então toda vez que eu fizer isso aqui, ó. Beleza? Ficou do jeito que eu quero. Porém, se eu fechar o segundo menu, o primeiro menu, né, ou abrir a partir do menu principal, ele vai abrir na posição. Ele não vai abrir coladinho aqui, ó, entendeu? Eu vou abrir uma tela aqui só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Então essa daqui eu não alterei aquele overlay, né? Como é que é o nome da propriedade mesmo? Display Mode, né? Esse aqui é o Display Mode. Eu alterei para overlay e a menu principalzinho ali, ela está como doced, né? Display Mode SVM doced. E então, como essa aqui está doced, ó, ela empurra, ela desloca, certo? Essa segunda, não, ela está como overlay, né?
ou seja, ela está sobre, né? Ela abre como se estivesse por cima. Porém, é uma posição fixa, isso daí fica meio bizarrão, né? Tipo, eu não curti isso aqui, porque não tem sentido ficar o menu abrindo deslocado aqui, né? Mas já é interessante pelo fato de que ele abre numa posição onde as outras telas não são deslocadas, né? Ele não empurra a tela para mim, não. Ele não faz esse detalhe aqui, né? Ó. Mas eu quero deixar esse daqui também com esse mesmo comportamento. E, aliás, além disso, eu quero deixá-lo que quando ele esteja contraído, eu for abrir esse segundo submenu aqui, né? O submenu vai abrir a partir daqui, né? Então, é algumas coisas que eu tenho que fazer via código. Eu lembro que eu tinha comentado com vocês que era via código, então eu vou fazer alguns ajustes. Então, vamos lá. Aqui também eu vou alterar. Eu vou alterar ele para Display Mode Overlay. Perfeito. Vamos ver. Olha lá, está abrindo longe ainda, mas tudo bem. Mas, pelo menos agora, ó, se eu abro o cadastro e abro o submenu do cadastro ou o submenu da pesquisa, ó, ele não muda de lugar. Pode ver que ele está centralizado na tela. Então, essa tela está daqui a aqui. Ele abre no meio, né, que é uma configuração que a gente deixou lá na tela. Então, ele sempre vai abrir nessa posição. Vamos sair aqui. Então, já deu basicamente o que a gente queria, né? Porém, alguns comportamentos estão estranhos. Vamos lá. Bom, nós tínhamos criado dois métodos, né? Uma procedure chamada Close All Menu, né? Para fechar todos os menus, e um Close Submenu, né? Que é para fechar o segundo menu. Esse submenu aqui, ele é chamado toda vez que a gente clica no item principal do menu, na categoria ali, né? Então, toda vez que eu clico nele, ele vai lá e contrai ou, né, abre o submenu, tá? Então, aqui, ó, submenu. Por que é o submenu? Ah, tá com nome diferente? Não, é porque eu estou passando ele por parâmetro aqui, ó. Close submenu. Eu passo o objeto submenu por parâmetro, né? Que é o segundo split view. Que seria exatamente este rapaz aqui, ó. Esse carinha. Então, o que eu faço? Eu passo ele e toda vez que eu faço alguma coisa, se ele está aberto, eu fecho, e se ele está fechado, eu abro, né? E aqui eu faço aquele joguinho para sumir com os category buttons, né? Para ele sumir os category buttons. Beleza. Até aí tranquilo, não tem nenhum segredo. Porém, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou... Tá rodando. Quando eu abrir ele aqui, né? Eu mando abrir. Eu vou alterar via código uma propriedade aqui que eu acho interessante, porque esse rapaz aqui, né, esse split view, ele tem que abrir sempre colado onde esse daqui está. Então, aqui na propriedade left dele, que é a esquerda, o alinhamento dele à esquerda, ele está em 200. Por que ele está em 200? Porque esse daqui tem 200 de tamanho, ou seja, o menu principal tem 200. O submenu ele vai abrir a partir do 200, né? Só que quando ele contrai, né? Ele contrai, se não me engano, 180 pontos, né? 180 pontos, porque ele... Não é 180 não, ele contrai 140 pontos aqui no caso, né? Porque o compact dele vai até 60, né? Quando ele contrai, ele fica com 60 pontos aqui, né? Não sei se é ponto ou é pixel, boa pergunta agora. Mas ele fica com tamanho 60. Quando ele abre, ele fica com 200. Então, ele abre e fecha 140 pontos, né? 140 posições ali. Então, o que eu vou fazer? Toda vez que ele contrair ou, né, abrir, eu tenho que fazer com que ele receba, né, o segundo split view, que é o submenu, receba o alinhamento da esquerda desse carinha ali. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o left dele, né, o alinhamento à esquerda dele que está em 200, então quando ele diminuir, esse daqui diminuir para cá, esse daqui vai receber o left do tamanho desse aqui, né? Então, eu vou fazer o left receber
o que? O svmenu.reach. Porque quando ele contrai, ó, ele vai de 200, ele vai para 60. Né? Ele fica desse tamanhozinho aqui, ó. Certo? Então vamos lá. É isso aí. Vamos rodar, ver se vai dar certo. Está tudo fechado. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou abrir ele aqui, né? Eu abri ele, então ele está no tamanho 200, né? Esse menu aqui está em tamanho 200. Quando eu clicar aqui, o que vai acontecer? O tamanho dele 200, ele já abriu essa margem lateral. Então, o submenu vai ter que abrir 200 a partir dele. Então, ele não vai abrir a partir da posição 60 ou da posição onde ele está acoplado. Tem que ser a partir do 200. Então, ele abre a partir daqui. Olha, ficou certo, ó, tá vendo? Percebam que ele está abrindo e fechando a partir do 200. Então, daqui, da lateralzinha aqui, até aqui tem 200. Então, se a largura dele é 200, o alinhamento à esquerda do submenu vai estar a partir do 200, entendeu? Então, eu pego o left dele, né, o left desse daqui, e jogo 200. Agora, vamos tentar fechar aqui, ó. Se eu abrir aquele agora, ele tem que abrir a partir de onde? Do 60. Porque ele tinha 60 só, porque quando contraído ele fica com 60. Então, eu vou abrir a partir do 60. Então, eu trago ele em tempo de execução mais para a esquerda e alinho ele a partir dali e abro a partir dali. Então, eu faço essa contração ali nessa posição. Então, eu abro ele aqui, abro o submenu e ele automaticamente fecha, mas se eu abrir ele a partir daqui, ele vai continuar, né, abrindo a partir do 60 o tamanho dele. Olha que interessante agora, que é o objetivo que eu queria, ó, né, que é o que eu quero. É poder abrir o menu aqui, ó, e ele não sobrepor, né, a tela, ou deslocar a tela, como estava ocorrendo antes, né, que era tipo bem estranho. Ó, eu fecho ele aqui, ó, eu vou abrir ele, abro o segundo, agora eu fecho aqui, ó, ele continua na mesma posição, tranquilo? Então é isso que eu queria que tivesse de comportamento, tá? Então é esse o objetivo que a gente queria que atingisse hoje. O próximo passo agora que a gente tem que fazer, né, que a gente tem que fazer a migração, o menu nesse caso já está funcionando. Então aqui o menu abre aqui, né, vamos ver uma tela de pesquisa. Lembrando que as telas de pesquisa nesse projeto nosso, elas não ficam no tipo modal, né? Elas não ficam disponíveis para você alternar ou alterar alguma coisa lá atrás da tela, né, que é poder acessar. Então a gente não tem acesso a isso, né? Então, por exemplo. Só que tem um detalhe aqui, ó, se vocês parar para analisar, ele está abrindo. Vamos abrir a tela novamente aqui para ver se tem um comportamento talvez errado. Ela está no meio, mas no meio contando da beirada mais extrema do monitor até essa beirada mais extrema. Então, ou seja, isso aqui ele não está contando. Ele não está contando daqui até o meio. Ele está contando da quina aqui, né? Bem da quina. Foi boa, né? Mas assim, bem da margem mais à esquerda até a margem mais à direita, né? Para centralizar o monitor ao meio. Se eu abrir uma tela de pesquisa aqui, vocês estão vendo que ela está abrindo um pouquinho deslocada, né? Está abrindo um pouquinho, em vez de ela abrir bem aqui, ó, né? Deveria abrir mais no meio aqui. Ela está abrindo deslocada. Vamos ver uma tela de pesquisa aqui de pedido. Ó, mesma coisa. Pode ver que ela está abrindo um pouquinho deslocada. Por quê? Porque ela está considerando esse 60 aqui, ó, né? Ou seja, a minha tela começa, o meu formulário começa daqui, né? Ele está contando, ele começa aqui, mas ele conta daqui até a extremidade da direita e reparte no meio. Entenderam? Então, assim, a partir desse momento, o que está ocorrendo aqui? Essa tela aqui, não, ela conta da beirada aqui, ó, dessa beiradinha. Essa daqui, ela pega a margem do monitor mesmo, né? A borda do monitor. Então, ela não está considerando esses 60 pontos aqui, esses 60, esse tamanho 60 aqui na lateral. Por isso que ela abre um pouquinho deslocado. Então, eu vou abrir a tela de pesquisa. Aqui já está aberta, né? O objeto já está criado, então eu só escondo ele. Ó, olha o que ocorreu. Ou seja, essa diferencinha que tem daqui é desse tamanho aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer agora?
um comportamento que a gente pode fazer. Quando a tela for abrir, né, isso pode ficar até para um próximo vídeo, quando a tela for abrir, ela tem que abrir com dados da dimensão da tela anterior, né, para ela ficar sobre a tela, né, ficar em cima da tela. Se você fizer uma tela de cadastro com o tamanho X e uma tela de pesquisa do tamanho X, quando você abre ela, ela vai sobrepor certinho. Então é algo que às vezes, né, não chega a ser um problema, mas se você quiser desenvolver algo para que fique perfeito esse acompanhamento ali, fica bacana, tá? Bom, o próximo passo aqui que a gente tem que fazer é começar a mudar as telas, né? O comportamento das telas, esses botões aqui, né? Como que a gente pode estar utilizando a mudança desses botões aqui? Vamos mudar esses botões. Tem várias formas, né, de você fazer a migração. A partir do momento que a gente já mudou aqui os menus, né, que tem esse comportamento esse visual mais agradável aqui, né? Até tem um detalhe aqui que ficou com uma linha. Um ajustezinho pequeno aqui, talvez. Né? O que eu recomendo para vocês é fazer uma nova tela, né? Fazer uma nova tela, mudar tudo na tela. Talvez não, né? Às vezes não é necessário você mudar toda a tela, mas talvez seja interessante você acabar fazendo uma alteração de botões, por exemplo, né? Então, para isso, como que a gente pode montar um botão assim com um visual assim um pouco mais moderno, né? Um visual assim um pouco mais elegante, né? Vamos tentar fazer alguma coisa em cima desse próprio projeto nosso aqui, que seria basicamente, eu acredito que hoje a gente não vai conseguir fazer tudo isso aqui, tá? Já vou deixar bem claro para vocês, mas é algo que é interessante de estar mostrando para vocês aqui, tá? Deixa eu abrir a tela de cadastro. Eu vou dar uma estragada nessa tela aqui. Vocês perceberam que ela está com... Ela é toda... os botões são todos de quina, né? São todos com quinas. Ela é um T-button, né? Um botão normal. Deixa eu jogar esse botão aqui, ó, aqui dentro. Tá? Vou tirar o evento dele, porque quando você copia, ele copia até o evento. Ele deixa vinculado o evento. Né? O que a gente pode fazer aqui para deixar com uma tela com um visual um pouco mais moderno, né? Que eu considero um pouco mais atual. O que a gente pode fazer também é mudar o fundo da tela, mudar o comportamento da tela, né? Em vez de deixar o BTN fez deixar um branco, né? Um visual mais clean. Mas uma coisa que a gente pode fazer com os botões é tirar os cantos dele, deixar ele com cantos arredondados, né? Para isso, pessoal, a gente pode usar um Speed Button, um Bit BTN, né? Pode ser um Bit BTN. Nós podemos usar um Shape. E podemos usar um Panel, né? Dei o Panel daqui. Ó, para dar aquela impressão de botão mesmo, né? Você pode perceber que esse cara ele sempre vai ficar por cima, né? Então, pode ver que ele tem um comportamento bem interessante, né? Que você coloca ele aqui, ó. F12 aqui, ó. Você pode perceber que ele como se ficasse por trás, né? Ó, olha que interessante, ele dá um sombreamento, né? Então o shape, é legal que você pode mudar alguns detalhes dele aqui, ó. Ele está como retângulo, você pode mudar ele para elipse, retângulo, olha, já ficou como round hack aqui, ó, que seria os cantos, né? Sem os cantos todos quadrados, né? E você pode acoplar um botão em cima. Olha que interessante. Ficaria assim, ó. Aí aqui você pode deixar ele como flat, né? Então, é isso que tem o flat, eu já nem recordo mais. Vamos ver aqui. Se não for o Bit BTN, acho que talvez é o Speed Button. Eu acho que é o Speed Button. Vamos jogar um Speed Button aqui na tela. Vamos lá, Speed Button. Acho que é o Speed Button mesmo, isso aí. Vou tirar ele daqui. Vamos colocar esse rapaz aqui. Né?
Aí você pode digitar um caption nele, por exemplo, o sair, né? Opa. Aqui é um exemplo que a gente está fazendo, que é algo que a gente vai mudar posteriormente, tá? Numa aula com uma sequência posterior. Então aqui tem o botão sair e ele tem o flat aqui, ó, que fica flat. Olha que legalzinho que ficou esse botão aqui, ó. Vou deixar um pouquinho menor para ele não acompanhar todas as bordas. Por exemplo, aqui daí no shape, né? Às vezes é difícil de selecionar o shape. Dá para deixar uma cor, acho que é aqui que muda a cor. É isso aí. Deixar vermelho, olha que interessante. Ó. O botão fica com essa aparência. Aí o que você pode fazer? Né? Você pega um painel, né? Às vezes você precisa redimensionar e tudo mais. Você coloca ele aqui dentro. Ah, mas eu vou jogar ele ali dentro, vai ficar estranho. Né? Eu posso jogar aqui dentro? Ó, fica dentro. Ou seja, onde você arrastar esse painel aqui, ele vai estar contido, né? Aí você alinha ele ao client e você pega o botão e coloca dentro dele aqui, ó. Certo? Aí aqui nas bordas você remove as bordas. Pessoal, existem várias formas de fazer isso, tá? Isso aqui não é a única forma, tá? Tem várias formas. Mas ó, qual que é a vantagem? Se você redimensiona o botão, ó, ele redimensiona também o botão lá dentro. Ah, o botão que eu não coloquei é o client. Aí, ficou o client. Então, ele redimensiona junto, ó, tá? Ó, olha que interessante. Né? Vamos executar aqui para ver? Vamos ver como é que ficou o cadastro, né? Olha lá. E ele tem o efeito do... Ó, que bacana. Ele tem o efeito do botão. Tudo bem que está aparecendo umas quinas ali na lateral ali por causa do painel no fundo, né? Mas é quase imperceptível, né? Se você deixar com um fundo branco, né? Um fundo todo branco no formulário, ele já tem esse efeito. Então, tipo, ó, com um shape, né? Um speed button e um painel, você já tem um efeito já bem bacana, bem parecido com isso daqui, só que com cantos arredondados, né? Claro que um botão desse aqui tem uma aparência muito mais agradável do que um botão todo quadrado, né? Parecendo um dado, um caixote. Outras coisas que a gente pode alterar também, tirar as bordas aqui, deixar com um visual mais clean e depois alterar a cor do próprio sistema, né? Para que ele tenha uma aparência mais agradável. Tranquilo? Então, pessoal, deixa eu alternar aqui o negócio. Então, o que a gente já fez aqui? A gente conseguiu alterar o nosso sistema para que ele possa ter esse comportamento agradável ali nesse menu mais agradável, menu moderno, né? Essa possibilidade moderna do menu, né? A gente conseguiu fazer basicamente toda a migração, não digo toda a migração, né? Porque ainda falta parte das telas. Mas o que eu vou tentar mostrar para vocês é que às vezes você não precisa refazer toda uma tela. Você às vezes só muda a herança. Por isso que esse projeto é com herança de telas. É justamente por isso. Porque o que acontece? Se você alterar alguma coisa lá no passado, lá na herança passada, no formulário pai, o que vai acontecer? Ele vai propagar e vai vir para as telas filhas, né? Então, se você alterar um botão, alterar um comportamento lá na tela pai, ele propaga para cima. Então, às vezes pode ser mais simples do que parece, mas nada impede vocês de ter desenvolvido, redesenvolver ali uma tela, fazer uma tela toda nova e acoplar aquele código dentro dela para você ter ali aquele ambiente de trabalho do usuário similar ao que você tinha, tá? Tranquilo? Mas isso aí vai ficar para uma próxima aula, pessoal. Tranquilo? Pessoal, galera, até a próxima, né? Se tudo der certo aí, para uma próxima aula a gente já vai desenvolver algo mais detalhado sobre isso daqui. E curtam, compartilhem, comente, pergunte, a gente sempre vai estar respondendo. Falou, galera, até a próxima. Tchau, valeu!